Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. Ela era filha de André II, rei da Hungria, tendo nascido no ano de 1207. E ela faleceu no ano de 1231. Uma rainha que vivia de forma piedosa. Ela era dedicada à vida interior, meditando sobre as coisas celestes, as coisas dos céus. Lembremos que São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Era assim que Santa Isabel da Hungria ela vivia, meditando sobre as coisas celestes e praticando a caridade. Com a morte do seu esposo, depois que ele morre, o Luís IV, ela se dedica totalmente aos pobres. Abre hospitais e vivia servindo os enfermos, principalmente aqueles que viviam uma situação mais delicada e que ninguém queria cuidar. Lá estava Santa Isabel cuidando. Que Deus nos dê um coração semelhante ao coração de Santa Isabel. Meditar sobre as coisas celestes e, ao mesmo tempo, buscar a caridade, fazer o bem ao próximo. Nós estamos aqui no capítulo 18, versículo 35 a 43 do Evangelho de São Lucas, e aqui Jesus está se aproximando de Jericó. Está pertinho agora, lembremos que Jesus saiu lá da Galileia e agora ele está perto de Jerusalém. Está ali na cidade de Jericó e esse cego vai ao encontro do Senhor pedindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Jesus se aproxima, diante daquele grito que estava acontecendo, porque muitas pessoas mandavam aquele cego se calar, Jesus se aproxima dele e diz: o que é que você quer? É óbvio que o que ele queria era ser curado da sua cegueira. Senhor, eu quero enxergar de novo. Significa que aquele homem, ele enxergava e passou a não enxergar. Meus irmãos, isso aqui tem um ensinamento muito grande para nós nesse
nessa vida espiritual nossa. Existem aqueles que não conseguem enxergar as coisas de Deus, de maneira nenhuma. E de repente os olhos se abrem diante de uma conversão e começa a enxergar e se voltar para Deus, como Santa Isabel da Hungria, que nós estamos celebrando hoje. Ela tinha os olhos voltados para o céu, os olhos voltados para o Senhor. Só que, na medida que o tempo passa, o que pode acontecer na vida da pessoa é ela ir arrefecendo, ela vai deixando as coisas, ela já não reza mais como deveria rezar. Se ela ia na missa todos os dias, começa a ficar variando, uma vez vai, outra vez não vai, mas é perseverante no domingo, mas ela ia na missa todos os dias e vai se abrindo para o mundo, aí entra numa cegueira total. Total. Volta à vida mundana. Então, esse cego, ele enxergava, passou a não enxergar. Então, trazendo do lado espiritual, estava com Deus e de repente tirou Deus da vida, voltou à cegueira, já não enxergava. Mas graças a Deus, quando ele vê Jesus, diz: eu quero enxergar de novo. Meus irmãos, aqui está uma oração que nós precisamos fazer a nosso Senhor. Eu quero enxergar de novo. Tem muita gente que ela está ficando cega e ela não está percebendo a cegueira de novo. E não quer enxergar os fatos da vida. Eu recomendaria hoje você ler a primeira leitura que está no livro dos Macabeus. É um imperador chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Então, brotou uma raiz iníqua de Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. E esse homem começou a perseguir o povo de Israel. E teve uma coisa, o paganismo começou a entrar na religião dos judeus. E muitos estavam se deixando levar. Depois eu recomendo você a ler, é o primeiro capítulo do livro dos Macabeus. E eles estavam ali, colocando um decreto. O rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Esse decreto, ele estava simplesmente dizendo assim, que os judeus deveriam largar os seus costumes de adorar ao Deus único e verdadeiro, de oferecer sacrifícios a Deus, de abandonar o templo, de pararem de ler a Sagrada Escritura, a Torá, e entrarem nos costumes pagãos deles. Vocês estão vendo, meus irmãos, o que é que estava acontecendo com o povo naquele tempo? Ele queria formar um povo só. Mas um povo só o quê? Um povo pagão. Você percebe que o mundo hoje está assim? Não há uma perseguição meio que dissimulada, mas também uma perseguição declarada, que está ficando cada vez mais declarada. Primeiro começou assim uma coisa muito tímida, e agora já está muito declarado,
tirar os crucifixos das casas, dos lugares públicos, né? Primeiro é dos lugares públicos. As pessoas não podem se declarar católica, porque tudo é perseguição ao catolicismo. Já observou? As outras religiões que tem aí não tem perseguição. A perseguição é ao catolicismo. E a pessoa que está com o terço, aí começam a falar. Se a pessoa diz que vai para a igreja, é também a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, dentro da própria igreja, é preciso observar isso. Esses costumes pagãos estão entrando dentro da igreja. Vejam como nós estamos vivendo. Aquilo que aconteceu no passado está acontecendo agora. E nesse tempo que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, é preciso que nós nos firmemos nos ensinamentos do Senhor, como nós vamos ver aqui com o que aconteceu com os israelitas. Uns foram arrefecendo, foram se deixando levar, o paganismo foi entrando ali no judaísmo, como hoje o paganismo está entrando também no cristianismo. Já não dá para se diferenciar muito um católico de um pagão, é tudo igual. Na forma de se vestir, na forma de falar, nas brincadeiras, as profanações que vão acontecendo dentro da igreja, às vezes na liturgia. Veja como está a nossa liturgia, totalmente paganizada. Vão introduzindo coisas ali do paganismo, vão introduzindo de outras religiões, vão trazendo para a igreja católica, como se tudo tivesse normal. Isso é cegueira. Nós precisamos enxergar de novo, precisamos pedir a Deus a graça de enxergar de novo, de enxergar a verdadeira liturgia, de enxergar os verdadeiros ensinamentos da igreja, de enxergar aquilo que os santos padres nos ensinaram, de enxergar o que está no catecismo da igreja, o que está na tradição da igreja, porque há uma confusão, porque o paganismo está entrando, Satanás está fazendo isso. Esse rei Antíoco, ele simboliza o demônio que estava querendo entrar no paganismo, ou que estava querendo entrar na religião judaica. E agora Satanás está querendo introduzir as porcariadas dele dentro da nossa igreja. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos pedir a Deus a graça de enxergarmos, porque tem muita gente que não está enxergando. É preciso enxergar. Coisas pagãs trazendo para a igreja católica. Não pode acontecer isso de maneira nenhuma. Nós temos toda uma tradição, todo um ensinamento que veio lá dos primórdios, lá dos inícios, e nós não podemos entrar e ir atrás de novidades. Antíoco estava querendo trazer novidades para destruir o judaísmo. Satanás está querendo trazer as novidades para destruir o catolicismo. Jamais irá destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós precisamos ser firmes na fé. Senhor, que nós enxerguemos de novo, porque nós estamos cegos e não podemos ficar cegos. Senhor, toca nos nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, faz com que nós enxerguemos de novo. Esta é a nossa oração.